Kurt Meyer foi um dos oficiais mais renomados das Waffen-SS, devido à sua liderança e desempenho militar durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi um dos poucos oficiais que lutou em todos os teatros da guerra, exceto na África, desde a incorporação da Áustria, a campanha na Polônia e França, passando pelos Balcãs e Grécia, na Operação Barbarossa, até finalmente enfrentar os aliados na frente ocidental. Foi nesse cenário que assumiu o comando da 12ª Divisão Panzer Hitlerjugend e ascendeu ao posto de general aos 33 anos, tornando-se o mais jovem general das Forças Armadas Alemãs. Kurt Meyer nasceu em Exheim, em 23 de dezembro de 1910. Ele veio de uma família de classe humilde. Seu pai, um trabalhador, ingressou no Exército Imperial Alemão em 1914 e serviu como suboficial na Primeira Guerra Mundial. Após concluir seus estudos, Meyer encontrou emprego como aprendiz de comerciante, mas em 1928 ficou desempregado e foi obrigado a fazer diversos trabalhos temporários na cidade de Schwerin. Posteriormente, ele se candidatou para ingressar na polícia de Mecklenburg, sendo aceito na Academia de Polícia de Schwerin em 1º de outubro de 1929. Enquanto estava na academia, Meyer sofreu um grave acidente ao tentar pregar uma peça em um de seus colegas, caindo de uma altura de 2 andares. O impacto o deixou com várias fraturas. Graças à sua notável resistência física ao acidente e sua rápida recuperação, foi apelidado de Panzer Meyer, devido à sua semelhança com a resistência de um tanque. Meyer ingressou no Partido Nacional Socialista em 1º de setembro de 1930. Ele foi posteriormente admitido na SS em outubro de 1931. Em maio de 1934, ele foi transferido para o Leibstandarte SS Adolf Hitler, em Berlim. Um ano depois, em 10 de março de 1935, foi promovido a SS Obersturmführer e assumiu o comando da 14ª Companhia Antitanque do Leibstandarte. Em 12 de setembro de 1937, Kurt Meyer foi promovido a SS Hauptsturmführer. Em março de 1938, Meyer e sua unidade participaram da anexação da Áustria, e em outubro do mesmo ano, na ocupação dos Sudets na Tchecoslováquia. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Meyer, no Leibstandarte, participou da invasão da Polônia, liderando sua própria unidade antitanque como parte do 8º Exército Alemão. Em 25 de setembro, ele foi condecorado com a Cruz de Ferro de 2ª classe, por permanecer no comando, apesar de ter sido ferido em combate. Após a campanha na Polônia, ele assumiu o comando da 15ª Companhia de Reconhecimento de Motos da Leibstandarte. Durante a invasão da França, Holanda e Bélgica, Meyer sempre esteve na linha de frente, e frequentemente montado em uma motocicleta, liderando ataques rápidos e surpreendendo as tropas francesas repetidamente. Isso lhe valeu o apelido de Schneller Meyer, ou Rápido Meyer. Durante a conquista da França, Meyer foi condecorado com a Cruz de Ferro de 1ª classe, em 31 de maio de 1940. Foi na França que Meyer demonstrou pela primeira vez seu instinto afiado para táticas de guerra móvel. Após a Batalha da França, a 15ª Companhia de Meyer foi reorganizada no 1º Batalhão de Reconhecimento do Leibstandarte, equipado com novos veículos blindados leves de reconhecimento. Ele foi promovido a SS Sturmbannführer em 1º de setembro de 1940. Durante a campanha dos Balcãs, Meyer recebeu ordens para ocupar o Passo Kleizura, a fim de interromper a retirada grega e britânica da cidade de Kastória. O ataque começou em 13 de abril, com a unidade de Meyer lançando ataque surpresa contra as linhas inimigas. No entanto, o ataque foi interrompido no dia seguinte, devido à forte resistência grega no Passo Kleizura. Meyer e suas tropas foram confrontados por fogo de metralhadora, mas continuaram avançando. Em um ato controverso, Meyer lançou uma granada contra suas próprias tropas, para forçá-los a avançar, resultando na captura de milhares de prisioneiros gregos. Com o caminho agora aberto, as forças de Meyer penetraram na retaguarda da 20ª Divisão de Infantaria grega, isolando-as do resto do Leibstandarte. Eles garantiram a parte leste e sul do lago Orestiada, avançando rapidamente em direção a Kastória, para impedir a retirada das forças gregas e britânicas. Kastória foi invadida pelo sul, com o batalhão de Meyer capturando cerca de 11.000 prisioneiros gregos. Finalmente, o Leibstandarte e Meyer continuaram avançando até chegarem ao Peloponeso. Por suas ações nos Balcãs e na Grécia, Meyer foi premiado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro em 18 de maio de 1941. Pouco tempo depois, em junho de 41, o Leibstandarte foi enviado para a Frente Oriental, participando da Operação Barbarossa, como a ponta de lança do Grupo de Exército Sul. O batalhão de Meyer abriu caminho para as tropas da invasão que buscavam conquistar Kiev. Os veículos leves de reconhecimento de Meyer avançaram rapidamente,
enfrentando unidades dispersas do Exército Vermelho. Após a queda de Kiev, Meyer liderou sua unidade na captura de Mariupol, no Mar Negro, fazendo prisioneiros uma divisão inteira de soldados soviéticos. Em outubro de 1941, Meyer foi retirado do fronte devido a problemas de saúde. Seu batalhão, sob o comando temporário do SS Hauptsturmführer Hugo Krass, continuou avançando, conquistando Rostov. Quando retornou ao fronte, em janeiro de 1942, Meyer se viu diante de uma situação sombria. Os alemães perderam Rostov e a divisão Leibstandarte sofreu baixas significativas. Em junho de 1942, o Leibstandarte, retirado para as margens do rio Mills, foi enviado de volta à França para ser reorganizado como a divisão Panzergrenadier. O Leibstandarte foi designado para o SS Panzerkorps, sob o comando de Paul Hauser, juntamente com as divisões Das Reich e Totenkopf. Em 9 de novembro de 1942, Kurt Meyer foi promovido a SS Obersturmbannführer. Em janeiro de 43, a situação no sul, na frente oriental, estava complicada. O SS Panzerkorps foi rapidamente enviado para se juntar ao Grupo de Exército Sul. Meyer, liderando suas unidades de reconhecimento, participou de uma contraofensiva bem-sucedida, atingindo Kharkov. Em coordenação com outros elementos e oficiais do Leibstandarte, iniciaram a terceira batalha de Kharkov, capturando todo o Estado-Maior de uma divisão soviética. Em fevereiro de 1943, ele recebeu as folhas de carvalho para sua Cruz de Cavaleiro, por seu papel na recaptura de Kharkov. No verão de 43, Hitler ordenou a formação da 12ª Divisão SS Panzer Hitlerjugend, composta por jovens membros da juventude hitlerista e comandada por oficiais do Leibstandarte. O comando desta nova divisão foi entregue a seu camarada e amigo Fritz Witz. Muitos outros de seus camaradas mais próximos, tanto suboficiais quanto oficiais, também foram designados para formar e comandar essas unidades na Bélgica. Meyer, promovido a SS Standartenführer em 21 de junho de 1943, recebeu o comando do 25º Regimento de Panzergrenadiers SS. De meados de março ao início de abril de 1944, a divisão foi transferida para as proximidades de Caen, em antecipação à invasão aliada. Antes do desembarque dos aliados em 6 de junho de 1944, a divisão Hitlerjugend foi rapidamente enviada para conter o avanço inimigo. Kurt Meyer e seu regimento lideraram o contra-ataque contra os canadenses e seu setor. Em 14 de junho, Fritz Witz morreu devido ao fogo de artilharia inimiga, e Meyer, sendo o oficial de mais alta patente, assumiu o comando da divisão. Apesar das pesadas baixas infligidas pelas aeronaves aliadas, os soldados de Meyer resistiram firmemente por mais de 60 dias, sem socorro significativo e com pouca reposição de tropas e equipamentos. De 4 a 9 de julho, Meyer defendeu a pista de pouso de Carpiqueto, repelindo os ataques intermitentes dos aliados, apesar de sofrer 60% de baixas até aquele momento. Diante da ameaça iminente de ficar cercado fora de Caen, ele ordenou a retirada tática de sua divisão para assumir uma posição defensiva na área de Falaise. Em 1º de agosto de 1944, ele foi promovido a SS Oberführer. Durante ferozes combates, a divisão e outras unidades alemãs na frente ocidental foram cercadas, formando o bolsão de Falaise. Meyer organizou os remanescentes de suas forças em grupos de combate, para operar de forma independente. Com o apoio vital das unidades blindadas de seu amigo Max Wünsch, eles abriram uma brecha nas linhas inimigas, facilitando a fuga da maioria das exaustas divisões alemãs cercadas no bolsão de Falaise. Em setembro de 1944, enquanto Meyer fazia um reconhecimento em uma motocicleta perto da cidade belga de Durnal, ele foi cercado por uma companhia de guerrilheiros belgas. Ele foi capturado e entregue aos americanos. Apesar de usar o uniforme camuflado da SS, inicialmente não foi identificado como tal. Enquanto seus homens o abandonavam para morrer, ele foi retroativamente promovido a SS Brigadeführer, em 1º de setembro de 1944. Meyer passou despercebido por vários campos de prisioneiros, até que um oficial do exército alemão, que colaborava com os aliados, o denunciou às autoridades do campo de prisioneiros. Ele foi identificado como um oficial de alta patente da Waffen-SS e levado para a Inglaterra. Lá ele passou por várias instalações até o início do julgamento por crimes de guerra. Meyer foi acusado de 5 crimes cometidos durante os combates na cidade de Caen em junho de 1944. A acusação mais grave era a ordem de executar sumariamente 8 prisioneiros canadenses.
O julgamento foi conduzido pelos canadenses e começou em 10 de dezembro de 1945, na cidade de Aurich, Alemanha. Ele foi considerado culpado em 3 acusações e sentenciado à morte. Graças à intervenção de figuras influentes na justiça alemã, seu caso foi revisado antes da execução da sentença, revelando irregularidades. Finalmente, sua sentença de morte foi comutada para prisão perpétua. Meyer passou 5 anos na penitenciária de Dorchester, no Canadá. Em 1950, após um pedido de clemência, foi transferido para uma prisão alemã em Werl, onde cumpriu um total de 10 anos de prisão. Devido ao seu comportamento exemplar na prisão e às petições de figuras proeminentes na Alemanha, Meyer foi libertado em 6 de setembro de 1954. Após sua libertação, ele ingressou na organização de ex-combatentes da Waffen-SS, a RIAG. Estabeleceu-se na região da Renânia. Em 1956, publicou suas memórias em um livro intitulado Granadeiros. Kurt Meyer faleceu em Hagen, na Renânia, durante a comemoração de seu 51º aniversário, em 23 de dezembro de 1961.